Nessa videoaula nós vamos discutir a respeito da seguinte questão. Por que nós observamos a ausência da onda P no eletrocardiograma de um paciente com fibrilação atrial? Para que nós possamos discutir a respeito, vai ser necessário lembrar o traçado do eletrocardiograma e o que cada uma daquelas ondas que aparecem ali representa em relação à atividade elétrica e mecânica do coração. Antes de mais nada, é importante dizer que para a obtenção de um eletrocardiograma são colocados eletrodos nos braços, nas pernas e na região precordial de um paciente, conforme pode ser observado na imagem. A partir do posicionamento desses eletrodos, em seguida, alguns deles são considerados como sendo eletrodos negativos e outros como sendo eletrodos positivos. E aí nós vamos obter o que nós chamamos de derivações do eletrocardiograma. Essas derivações podem ser bipolares, onde nós consideramos os eletrodos 2 a 2, ou ainda derivações unipolares, onde nós consideramos os eletrodos em relação a uma referência. E aí nós vamos observar a atividade elétrica registrada nesses eletrodos, daquelas ondas elétricas do coração que estão se propagando e que acabam gerando campos elétricos através do corpo e que são então captados por esses eletrodos do eletrocardiograma. Lembre-se que no potencial de ação nós temos a fase, no potencial de ação específico do miócito, nós temos uma fase de despolarização, uma breve repolarização seguida por uma fase de platô e finalmente uma fase de repolarização que leva o potencial de membrana de volta ao repouso. Então, basicamente, nós vamos dizer que há períodos nos quais o potencial de ação dos miócitos está despolarizado, que corresponde à fase de despolarização e à fase de platô, e períodos de repolarização. Enquanto o potencial de ação estiver despolarizado, o miócito está contraído. Então nós temos a fase de sístole. A fase de repolarização corresponde ao relaxamento do miócito, ou seja, a fase de diástole. No registro do eletrocardiograma, nós vamos observar ondas que podem ser ondas positivas, ondas que são ondas negativas, ondas isodifásicas e ondas isoelétricas, conforme você pode observar na imagem. O que vai dizer se uma onda é positiva ou negativa é se ela é uma onda de despolarização ou se ela é uma onda de repolarização e se ela está se aproximando de um eletrodo considerado positivo ou de um eletrodo considerado negativo. Lembre-se que nas diferentes derivações do eletrocardiograma, por convenção, temos eletrodos positivos e eletrodos negativos. Por exemplo, uma onda de despolarização que se aproxima de um eletrodo positivo vai aparecer no eletrocardiograma como uma onda positiva, como uma onda para cima. Uma onda de repolarização que se aproxime de um eletrodo positivo vai aparecer no eletrocardiograma como uma onda negativa, uma onda para baixo. Muito bem. Conhecendo a posição anatômica do coração e de que forma os potenciais elétricos se espalham através do miocárdio, graças ao funcionamento do sistema de excitocondução cardíaco, nós podemos obter valiosas informações fisiológicas e anatômicas através do eletrocardiograma. Como nosso objetivo é uma visão geral a respeito do que pode ser observado no eletrocardiograma, nós vamos considerar um eletrocardiograma didático feito a partir da derivação D1. A derivação D1 considera o eletrodo do braço esquerdo como sendo eletrodo positivo e o eletrodo do braço direito como sendo eletrodo negativo. E nós teríamos algo como que pode ser observado na imagem. A primeira onda que aparece é denominada onda P. Ela é uma onda para cima, logo ela é uma onda positiva. Ela representa o momento da despolarização dos átrios graças ao disparo de potenciais de ação pelo nó sinoatrial, que é o marcapasso fisiológico do coração. Então vamos entender como que ocorre a onda P. O coração está localizado no mediastino, que é a região entre os dois pulmões.
exatamente na posição que eu vou mostrar para vocês quando eu coloco o meu braço direito do lado do corpo e com a mão fechada trago ao mediastino. O coração tem exatamente esta posição e este tamanho. É como se eu tivesse aqui um triângulo, vejam, imagine aí um triângulo, no qual o ápice do triângulo está voltado para a esquerda e anteriormente, enquanto que a base desse triângulo está voltada para a direita e mais posterior. O coração é exatamente assim. Então a gente vai dizer que o coração é representado como se fosse um triângulo imaginário, que nós vamos chamar de triângulo de Einthoven, e a partir daqui é que vão se espalhar as ondas elétricas que serão registradas pelos eletrodos do eletrocardiograma. Lembre-se que o nó sinoatrial está localizado na parede do átrio direito. E dali, as ondas que são geradas, elas se espalham para todo o átrio e em seguida para o ventrículo. Logo, nós temos uma onda de despolarização que está se deslocando da direita para a esquerda, ou seja, do eletrodo negativo em direção ao eletrodo positivo. Como é uma onda de despolarização, vai aparecer como uma onda positiva no eletrocardiograma, que é a onda P. Em seguida, como consequência dessa atividade elétrica, os átrios vão contrair. Então, a onda P representa o momento da sístole atrial. Após a contração dos átrios, a onda de despolarização segue para os ventrículos, passando pelo nó átrio-ventricular. Nesse momento, aparece no eletrocardiograma o chamado complexo QRS, que é formado pelas ondas Q, onda R e onda S. A onda Q nem sempre está presente em condições fisiológicas. Ela é uma pequena onda negativa, para baixo. A onda R é uma grande onda positiva, é aquela onda que a gente costuma observar nos filmes quando você tem aquele registro do eletrocardiograma, o pico da onda R é muito visível, e finalmente uma onda S, que é uma onda também negativa. O complexo QRS representa o momento da sístole ventricular. E finalmente, nós temos uma onda positiva, que é a onda T, que representa o momento da diástole ventricular, o momento do relaxamento dos ventrículos. Sabendo disso, agora fica fácil responder a questão. Por que no eletrocardiograma de um paciente com fibrilação atrial nós não observamos a onda P? Porque justamente o problema na fibrilação atrial é que os miócitos atriais estão disparando potenciais de ação de forma desincronizada. Eles não conseguem disparar ao mesmo tempo. Como eles não conseguem disparar ao mesmo tempo e eu não tenho potenciais de ação sincronizados, eu não vou conseguir registrar uma atividade elétrica efetiva dos átrios. Além disso, não se esqueça que na fibrilação atrial, os átrios perdem a sua função de bomba. Em outras palavras, não ocorre a sístole atrial e isso a gente pode observar pela ausência justamente da onda P no eletrocardiograma desses pacientes. Então, como os pacientes não têm onda P, isso é sinal que não há atividade elétrica sincronizada nos átrios. Logo, não há sístole atrial. Espero que você tenha compreendido a explicação sobre isso. Consulte as referências indicadas. Em caso de dúvida, entre em contato. Bons estudos e até a próxima videoaula.